professora, É infelizmente, verdade. até agora. A gente está esperando o encontro lá que é Natal e ainda não deu, né, para a gente se conhecer pessoalmente. Sim, mas vai Agora sair. abriu, né? Sim, sim. Então tá. Agora abriu. Perfeito. Então vamos lá. A Glória tinha me pedido para falar de um outro texto, né? E eu pedi para ela se, o que você acha da gente trabalhar com os 2 ensaios, né, do Voloshinov sobre Beethoven. Então, né, vocês sabem, deixa eu ver se onde vai aparecer aqui. Eu já não sei onde eu estou mais. Que está nesse texto, né, no livro A Palavra na Vida e a Palavra na Poesia, ensaios, artigos, resenhas e poema, que saiu ano passado pela 34. Mas por que eu pedi para falar sobre esse texto? Exatamente porque na minha pesquisa eu tenho trabalhado um pouco a concepção de verbo e vocovisualidade. Para aqueles que enrolar, como é um trava-língua, pode ser VVV, tá? É mais fácil de falar, né? E que tenho, então, procurado isso junto com um outro orientando, que é o Toninho, que eu não estou vendo aí, e que fez a iniciação e agora faz o mestrado dele sobre isso também, né? Partiu da minha pesquisa e agora ele está a gente tem produzido juntos alguns artigos, algumas apresentações e tal. E para mim, a ideia é de que esse germe da tridimensionalidade da linguagem, do não afastamento, ou melhor, da integração entre o verbal, o vocal e o visual, já aparecem como proposta de linguagem no Círculo de Bakhtin, né? E a gente tem várias produções que, não coincidentemente, como eu vou tentar mostrar, vão falar de outras materialidades que não necessariamente apenas o romance. Claro que a gente sabe que o romance é utilizado dentro do escopo, né, da esfera estética, né, e pensando a literatura como um objeto de pesquisa que, na verdade, semiotiza a vida, né? E a gente sabe disso. Mas muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas você está trabalhando, sei lá, com série, com filme, com post, com matéria de jornal, né? Com N outros gêneros, outros enunciados. E Bakhtin não fez isso, né? E aí isso foi me incomodando bastante, e eu disse: fez, né? Então eu estou tentando procurar onde é que isso aparece. A princípio, a gente fez uma varredura, eu e Toninho, em algumas das obras, não deu tempo ainda de fazer tudo, porque não é colocar num determinado aparelho que vai buscar termos, mas é pensar isso como uma reflexão que é bakhtiniana. Então, a gente fez uma varredura em alguns textos, e aí, mais do que pistas, né, parágrafos, alguns momentos em que aparecem, assim, como pinceladas, né, a questão da visualidade e da vocalidade, a gente percebeu que é, de fato, uma proposta que embasa a concepção de linguagem do círculo. E essa é a minha hipótese, né? Não é uma hipótese fechada, mas é a partir dela que eu vou falar. E penso que isso vai aparecendo, primeiro, porque o círculo é formado por pessoas de várias áreas, a gente sabe disso, né? E tem termos que são trazidos, por exemplo, da música para a questão da literatura e se expande como uma concepção de linguagem, polifonia, entoação, tom, ritmo, voz, né? Que aí vira voz social. Então, esses termos são concepções que começam a mesclar os reinos, né, as esferas de conhecimento, os saberes, e essa mescla vai, para mim, construindo uma concepção que é a proposta dialógica bakhtiniana. Ainda que ao longo das obras a gente não tenha muitas entradas do termo, aí dá até para colocar no aplicativo, né? Do termo linguagem, a gente não tem muitos lugares onde aparece o termo linguagem nas obras bakhtinianas. Ele vai sendo, essa concepção vai sendo construída com a construção de outras noções, né?
de enunciado, de diálogo, de semiose, né? Então, como isso vai aparecendo? Não preciso ter o termo para ter a concepção, né? E aí, quando a gente começa a olhar as produções em conjunto e a gente começa a perceber um movimento desses reinos. E aí esse texto que na verdade é um só e que foi publicado aqui nesse livro, traduzido pela Sheila e pela Ekaterina, em 2 pedaços, em 2 partes, né? O problema da obra de Beethoven 1 e 2, 1 de 22 e o 2 de 23, né? É interessante para a gente pensar o quanto que esses 2 textos influenciam a construção de uma outra obra de autoria do Bakhtin, de 29. E olha como as datas são próximas, né? O problema da obra de Beethoven, Glória, passa para mim. Vamos ver se eu coloquei no outro slide, acho que sim. Aí, obrigada. Quando a gente pensa no Problemas da obra de Beethoven, e a gente tem a primeira versão do Problemas da Poética de Dostoiévski, que não chamava assim, mas que se chamava Problemas da obra de Dostoiévski, eu tenho uma colagem quase que o mesmo título, né? Problemas da obra de é exatamente igual, né? Com a diferença de que Voloshinov vai pensar isso em Beethoven e Bakhtin vai pensar isso em Dostoiévski. Não à toa, enquanto Voloshinov está pensando a música clássica e tinha uma formação, ele era musicista, né? Como Yudina e como Solertinsky também. Bakhtin, que era professor de literatura, mas que também trabalhava com música, deu aula de música, né? Então entendia disso. Não é à toa que justamente nessa obra ele vai desenvolver a concepção de polifonia. Né? Então, veja que então eu trago uma noção que é do reino da música, é o canto polifônico, é a voz social nivelada, onde eu não tenho a hierarquia de uma voz que se sobressai na música, que eu vou transpor isso para o romance e pensar a voz do autor-criador projetada no narrador, e aí ele vai dizer, essa é a diferença de Dostoiévski, que num primeiro momento para ele era um problema, né? Problema da obra, era exatamente o narrador não ter essa hegemonia, essa hierarquia, né? Ele se verticalizar diante das personagens, mas ser uma das vozes junto com as outras que compõem do mesmo tamanho, no mesmo nível, na mesma, né? Mesmo que em direções opostas, mas equipolente, né? Todas aquelas características que a gente tem na polifonia, que são características da música, que ele traz da música, leva para o romance e expande para a linguagem. Né? Então, quando estou falando disso, fico pensando, olha que interessante, a gente tem uma proposta de linguagem que entrelaça literatura e música, por exemplo, para pensar polifonia, para pensar voz social, né? E o quanto que no Problemas da obra de Dostoiévski, que depois ele levou um tempão para escrever uma outra versão, e que para mim não é uma outra versão, é um outro livro, que é o Problemas da Poética e não mais da obra, né? De Dostoiévski, de 61, que ele escreve concomitante com cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Ele vai pensar Dostoiévski e Rabelais e vai falar da cultura popular, e a oficial e a não oficial, né? É interessante pensar esse movimento porque aquilo que era problema como algo com um tom pejorativo, né? Passa a ser a ter um outro sentido, passa a ser a característica poética, estilística, arquitetônica da voz autoral, né, do estilo, do jeito de compor do Dostoiévski. E aí é, na verdade, a sua grandeza, não mais um problema.
né? Então, como ele vai pensando essas questões, e, por exemplo, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui a relação com os textos do Voloshinov sobre Beethoven e os textos do Bakhtin, Problemas da Obra, Problemas da Poética e o Cultura Popular, a gente pode pensar a leitura do problema da poética e cultura popular e pensar o quanto que, por exemplo, a gente tem cronotopia, né, aparecendo nesses dois textos, pensando, por exemplo, o cronotopo da praça pública, da rua, do encontro, em Rabelais, né, e o cronotopo da sala de estar, em Dostoiévski, pensando duas esferas diferentes. E essas esferas culturais, esferas literárias, e que tem a ver com uma construção que, para mim, já está no Marxismo e Filosofia da Linguagem, que também é dos anos 29, exatamente o mesmo ano da publicação do Problemas da Obra, de Dostoiévski, né? Quando Voloshinov, lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, vai falar bastante sobre reflexo e refração, signo ideológico e superestrutura e infraestrutura, assim como pensar ali, a gente tem o germe da noção de pós-social, que eu vou trabalhar um pouquinho hoje para a gente conversar. Na verdade, eu vou trazer algumas coisas, e aí, como vocês leram os textos, imagino que vocês tenham coisas para falar também, e a gente conversa, tá? Então, por que eu quis pedir para a Glória, deixa eu falar desse texto, né? É porque, para mim, é muito caro, é muito importante, e eu acho que a gente pode pensar num desdobramento, né, das leituras bakhtinianas, ou num desdobramento de uma recepção, ou até de uma outra leitura ampla do círculo de Bakhtin para os enunciados contemporâneos. Para essa loucura sobre a qual a gente estava falando agora há pouco, que são os gêneros digitais, os suportes e toda essa nova compreensão e configuração arquitetônica. E será que Bakhtin dá conta disso? O círculo? Sim, para mim sim. Mas eu só consigo pensar nisso se eu entendo a linguagem como verbo evoco visual. Né? E aí não é também, estou falando aqui da música porque o ensaio do Voloshinov vai falar de Beethoven, né? Mas não é à toa também que a gente vai ter o visual aparecendo. Então, quando lá no Problemas da Obra e da Poética, o Bakhtin cita a poesia de Pushkin, e ele diz que para entender o sentido da obra, a gente precisa lê-la em voz alta, e com uma carga, inclusive, bastante enfática para entender o sentido. Essa carga enfática que vai chegar no emotivo volitivo é a entoação. De novo, a vocalidade, a musicalidade da própria língua. Quando eu entendo que dentro do verbal, no signo, a maneira como eu falo constrói uma onda sonora prosódica que engata aquele signo na dimensão discursiva. Ela deixa de ser apenas prosódica, né? A entoação é discursiva porque constrói o sentido. Voloshinov já falava disso lá no Discurso na Vida e Discurso na Arte. Não é à toa que esse texto que a gente está pensando hoje está nesse livro, né? Palavra na Vida e Palavra na Poesia. Exatamente porque é ali que o Voloshinov vai dar o exemplo de bem, né? E vai dizer, um casal, eu não posso pegar o signo e descontextualizar. O signo, ele é situado. Então, eu tenho que pensar esse signo, um casal falando bem, dependendo da entoação, eu sei que esse bem é uma pausa, é um climão, é um romance, é uma briga, né? É o emotivo volitivo. E para mim é a vocalidade que engata o discurso, né? No emotivo volitivo. Como é que eu penso esse emotivo volitivo? Né? E aí ele vai mais além, ele diz assim, pensando lá no poema, na poesia de Pushkin, ele vai dizer assim, mais do que isso, eu tenho que ler esse poema
com uma ênfase entoativa e com um gestual até meio que exagerado. Não é desse jeito que ele fala. Ele escreve mais bonito do que eu estou falando aqui, né? Mas é essa ideia, né, do visual que aparece junto, porque a gente não se comunica, o sujeito não se constrói pela linguagem apenas verbal. Se eu pegar aquela discussão que está no Marxismo e Filosofia da Linguagem, na primeira parte dele, então, ó, eu não ia falar de Marxismo e Filosofia da Linguagem, mas estou falando, né? E quando Voloshinov vai pensar a questão do objetivismo abstrato e do subjetivismo idealista, e ele vai trazer a discussão de signo para a gente, o Voloshinov vai fazer o que com essa discussão? Ele está trazendo o Saussure para a cena, mas também está trazendo... Opa! Ficou sem som, Luciane. Sem som. Pronto? Melhorou? Sim. Dá para ouvir? Voltou. Tá. Ele também está pensando nesse momento em que está trazendo em que Voloshinov está trazendo Saussure e Humboldt para a discussão, o quanto que o signo já é constituído, né, por vocalidade e por visualidade. Não com essas palavras que eu estou falando, né? Mas até Saussure já pensava isso, se a gente pensar numa construção estruturalista, né? E que para mim Saussure não é só essa leitura estruturalista é pequena para mim, né? Sobre Saussure. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa que a construção do signo para Saussure é significante e significado, a gente está falando de um plano de expressão que é constituído acusticamente, de uma imagem acústica. O que é essa imagem acústica? A musicalidade da própria língua, a vocalidade do signo, a materialidade semiótica acústica. Eu não tenho um signo que eu não tenha uma materialidade vocal, né? E Libras? A vocalidade em Libras aparece no gestual, na expressão facial. Não adianta você aprender os gestos dessa linguagem, né? Você tem que... Isso aparece, né? A braveza, a ênfase, né? O som que às vezes até sai, escapa, mesmo que o surdo não escute, né? É exatamente porque é essa vocalidade, é essa imagem acústica que está aparecendo aí. E o significado traz para a consciência, não é à toa que em Marxismo e Filosofia da Linguagem, e depois em Freudismo, o Voloshinov vai fazer uma discussão sobre consciência. E vai dizer que todo material ideológico é um material semiótico. Por que ele vai dizer isso? Porque é a matéria. Então, eu não tenho no signo o real, eu tenho reflexo e refração do real. Mas quando eu digo qualquer signo, né? Vou pensar no lexema mesa. Cada um de nós vai pensar numa mesa diferente, mas ninguém vai pensar numa cadeira. Porque a gente tem a referência do mundo real. E aí a gente tem cada referência com a sua vivência, né? Mas essa vivência está no mundo. E é abstraída, é incorporada, é constituída no homem pela consciência a partir de uma verbalidade constituída por vocalidade e visualidade também. Deu para entender o que eu estou falando? E aí, quando a gente está pensando nisso, eu trouxe alguns exemplos, eu não quis trazer exemplos de vídeos, porque a gente já está em vídeo, tá? Então, trouxe alguns outros e dei ênfase no verbal para a gente pensar o quanto que o verbal é já voco e visual também. Se eu penso no bem que está lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, né? Não dá para dizer que não tem. Se eu penso na afirmação do Bakhtin sobre a poesia de Pushkin, também. Se eu penso na análise que o Bakhtin faz de Shakespeare, também. Se eu penso na análise que ele faz de Rabelais, também. Né? Quando ele vai desenvolvendo as noções, por exemplo, pensando em tempo e espaço,
né? E eu já citei aqui a questão da cronotopia, isso para mim é extremamente febivoco-visual, né? Por que a sala de estar é, de alguma maneira, semiose de um espaço-tempo burguês? Né? Enquanto que a rua e a praça pública semiotiza discursiviza, né? Uma cronotopia, um tempo-espaço mais democrático, né? Carnavalizado. Porque a gente tem as práticas sociais aparecendo junto com a construção da linguagem. Então, não dá para eu pensar, e aí sim, não dá para eu pensar enunciado abstrato, não dá para eu pensar língua e linguagem abstratamente, não dá para pensar o signo como laboratório, aí a crítica, né? A Saussure e a Humboldt. Eu tenho que pensar o signo, o ideológico, o sujeito e a história, que a gente acaba, numa outra episteme, entendendo como um referente extralinguístico, passa a ser linguístico, porque é esse signo situado, vivo, em ato, né? O ato de linguagem como o ato humano, como prática, como vivência. E aí essa língua que nos diz, eu costumo sempre dar o exemplo para os meus alunos do nascimento. Quando alguém descobre que vai ser mãe ou pai, né? Uma das primeiras coisas que faz é começar a prestar atenção na escolha do nome. E por que essa escolha do nome? Porque a identidade se constrói pela língua. E não é só a identidade a partir de uma dada subjetividade na interação com o outro, é a identidade pela alteridade, né? O eu se constrói a partir do outro. Não é só isso, individualmente, mas socialmente. Né? Somos sujeitos sociais. Aí eu gosto muito, porque estudo feminismo, né? Gosto muito daquela frase famosa da Simone de Beauvoir, né? Quando ela diz: não se nasce mulher, torna-se. Porque não é o biológico ou o biologicizante, mas é o social. É a língua que diz quem sou eu. E as escolhas que eu faço, semânticas, lexicais, elas são muito mais do que escolhas de signos, aspas, aleatórios. Jamais é aleatório. Eles dizem quem sou eu. Eles me marcam, eles me dizem. E aí eu passo a existir a partir do momento que falo. Eu passo a existir a partir e por meio da linguagem. Então, é desse ponto de vista que o Círculo, para mim, vai propor a sua filosofia da linguagem, né? Que é partindo do linguístico. Veja que eu comecei falando de signo, para o metalinguístico ou o translinguístico, que é pensar esse signo em ato no jogo social, né? E aí, para que você está falando? Que isso tem a ver com o texto do Beethoven? Tudo. Porque a gente vai ter essa preocupação entranhada na proposta filosófica de linguagem do Círculo desde sempre, né? Só para quem não sabe ou não havia ainda se dado conta disso, esses dois textos do Beethoven, ele já tinha sido publicado na versão brasileira. A gente tem esse texto com traduzido de uma outra maneira, naquela versão do Estética da Criação Verbal, traduzida do francês. Quando Paulo Bezerra faz a tradução do russo, esse texto sai da Estética da Criação Verbal porque ele não foi colocado nessa coletânea na Rússia. Tá? Ele foi publicado póstumamente, que foi em 76, um ano depois da morte do Bakhtin, como ensaio póstumo separado num jornal. E aí, quando se compila a obra Estética da Criação Verbal na França, esse texto entra. E aí, quando a gente tem a tradução do francês no Brasil, a gente tem esse texto dentro daquela versão, e depois, na versão do russo, não tem, porque são
os recortes da coletânea de cada país, né? Então, é interessante a gente pensar que também agora a gente tem um outro recorte, porque se ele foi publicado póstumamente, né, em 76, e ele deveria fazer parte do Problemas da Obra de Dostoiévski, que foi retirado, né? Ele agora no Brasil aparece também numa outra coletânea, que é A Palavra na Vida e Palavra na Poesia. Parece bobagem isso que eu estou falando, Lu, você está falando disso para pensar as recepções, mas não é só para isso, é para principalmente a gente pensar o quanto que as obras são dialogadas e que quando eu tiro daquele ano, daquele momento histórico, eu tiro do diálogo entre os integrantes do círculo essa concepção que para mim não dá para falar que é de um ou de outro ou de sei lá qual deles, né? Porque ainda que eles tenham peculiaridades autorais, marcas estilísticas específicas, a proposta é uma só. E aí a gente vai tendo essa relação entre esses integrantes de uma maneira que eu não posso dizer, por exemplo, não, eu gosto mais de Voloshinov ou eu gosto mais de Bakhtin. Para mim, o grande teórico é Bakhtin. Não, eu acho isso uma grande bobagem e uma perda de tempo. Para mim, o que interessa é pensar que essas autorias, né, claro, têm as suas peculiaridades, mas principalmente elas estão em diálogo. E quando eu tiro as obras do lugar, eu meio que desmonto esse diálogo. O que, para eu provar, né, a minha hipótese, né, de que a verbivocovisualidade constitui uma proposta de linguagem bakhtiniana, eu tenho que colocar isso e entender esse movimento. É por isso que eu estou falando dele, tá bom? Já que o enunciado é situado, né? Troca para mim, por favor, próximo slide. Então, situada essa questão, da onde você tirou o verbivocovisualidade? Porque esse não é um termo de Bakhtin. Então, por exemplo, eu já recebi críticas do tipo: isso que você está fazendo é extemporâneo. Então, é extemporâneo mesmo. Bakhtin já morreu, eu estou em outro tempo, né? Eu estou usando um termo que não está na teoria bakhtiniana. Eu estou me apropriando de um termo. Eu me aproprio desse termo, esse termo não é meu, né? O primeiro registro que eu encontrei dele foi em James Joyce, e olha que interessante, James Joyce falando que o romance, que a literatura é verbivocovisual, ou seja, o verbal, né? E depois de Joyce, eu encontrei esse termo no livro sobre a teoria da poesia concreta, o Tratado de Poesia Concreta, escrito por Pinhatari, Augusto e Haroldo de Campos. E lá eles utilizam o termo verbivocovisualidade como a grande concepção da poesia concreta. A poesia concreta que não é para ser lida, mas é para ser vista e ouvida, né? A primeira exposição de poesia concreta é como se ela fosse uma obra plástica, né? E aí ela também sai do papel. Olha como é que isso para mim é tão bakhtiniano, né? É a língua na vida. Então ela vai para o muro, ela vai para o prédio, ela está em outros lugares que não só a folha de papel em branco. Ela ganha tridimensionalidade, clipes, poemas. Veja, naquele momento histórico eles já falavam do digital, né? Anos 50, 60, em que a gente não tinha desenvolvido como tem hoje, por exemplo. E eles vão fazendo poemóbiles, né? E vão dando uma outra cara. Uma coisa é eu pegar, sei lá, Viva Vaia, né? E ler no livro, e outra coisa é eu ir até uma exposição, como eu tive a oportunidade de ir, do Sesc, com o Viva Vaia imenso, e eu entrava dentro do poema. Né? As crianças sentavam, se penduravam, né, no poema, porque aí você tem a materialidade, que material que eu vou usar, né? O que é poesia? A poesia está na rua, a poesia está no cotidiano, a poesia está no dia a dia. Isso tem muito a ver com os gêneros primários e secundários. Né? A ideia de que os gêneros nascem do cotidiano e ganham na estética um acabamento,
né? E refletem e refratam esse solo social com esse dado acabamento, né? E voltam para esse solo social. Não à toa eu trabalho com canção, né? Para mim, a canção ela tem essa característica muito forte. Ela parece um gênero primário, parece que ela é fortuita. E se eu pegar, por exemplo, rap, repente, né? Os improvisos poéticos, né? Eu vou tendo essa cara de fortuito cotidiano. Mas fortuito para quem? Porque eu não dou conta de fazer. Né? Aí a gente pega alguém que é extremamente purista e a pessoa vai dizer assim, não, isso é primário, porque tem rima pobre. Ah, então faz a rima pobre para mim, né? Porque, veja, aí a gente vai pensando uma concepção, inclusive, de arte, de estética, entra lá na cultura popular. Por isso eu falei, olha que importante. Problemas da obra de Beethoven, depois, poucos anos depois, problema da obra de Dostoiévski, no mesmo ano de Marxismo e Filosofia da Linguagem, e a refacção, que dá uma outra obra, que é o Problemas da Poética de Dostoiévski, junto com cultura popular. Não dá para eu não dizer que essas coisas estão amarradas. Eu falei errado, Arruma. Não dá para eu ler um só. Grosso, mas aqui, não é? Só um pouquinho, Lu. Eu acho que alguém está com o microfone aberto, por favor. Pronto, Lu. Posso? Posso continuar? Vocês estão ouvindo? Sim, tudo bem. Tá. Então, o que acontece, né? Eu estou tentando mostrar o quanto que a dialogia, que é o nó central, né? O cerne, o eixo motriz de toda a teoria bakhtiniana, e que é também parte do seu método, mas é muito mais do que isso, né? Como é que a movimentação da construção dessa proposta teórica, epistemológica, também é dialógica. Então, isso está no cerne até do jeito de se fazer, com muitos autores em muitos textos, não como, onde que eu vou achar uma definição sobre tal coisa? Filho, desculpa, se você quer uma definição caixinha, não é Bakhtin, né? Porque a gente vai fazendo esse movimento que eu estou tentando fazer aqui, né? E que alguns, inclusive, nem entendem, vão dizer, vocês ficam aí puxando um monte de fio, vocês são meio esquizofrênicos, né? Escutam um monte de vozes, né? Tô brincando aqui, mas é isso, né? Porque é essa ideia da arena que não tem começo nem fim. E que eu vou chamar de dialética dialógica, porque eu não entendo a síntese como uma solução, um ponto final, e sim como uma nova tese que, então, engendra esse movimento circular em esferas diferentes e esse jogo da linguagem acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, pelo verbal, pelo vocal e pelo visual, que faz parte da linguagem, que está entranhado no signo. Luciane, Eu? desculpe, mas eu não vou aguentar, vou ter que te interromper para aplaudir de pé. Coisa mais linda! Nossa! Ai, obrigada. Agora você me deixa sem show graça. de bola, só... Obrigada. E aí eu me empolgo, né? Aí eu vou falando, assim, vocês me parem se eu estiver falando rápido, porque para mim é apaixonante, e aí eu vou falando. Você controla o tempo para mim, tá, Glória? Por favor, senão eu vou ficar até amanhã falando, tá? Tranquilo. Então, como é que a gente vai pensar isso? Bom, eu estava... O som não saiu, né? Cortou o som, Lu. O microfone dela acho que desligou. E da poesia concreta. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Por quê? Porque, veja, no contexto da Rússia stalinista, eu tenho um artigo que escrevi com o Toninho sobre isso,
Mayakovsky vai aparecer muito fortemente. E aí, as vanguardas russas. Então, veja, essa poesia concreta que aparece no Brasil nos anos 50, ela já está sendo gestada desde o simbolismo. E lá na Rússia, existe um projeto artístico, estético, não só do Círculo, de outros autores, que vão pensar a mescla, não é a mescla, mas é o diálogo, as peculiaridades de cada configuração estética e o diálogo entre elas. Então, a ideia de que a poesia está na rua, de que a poesia, de que a ênfase do teatro, a performance, o gestual, já está na concepção de arte da Rússia do momento em que o Círculo está produzindo. Então, não é à toa que eles vão para a literatura também. Porque nesse momento histórico, na linguística, a gente tem na Rússia um projeto de invisibilidade, de exclusão das diferenças, das heterogeneidades. Stalin toma o poder e no stalinismo o que ele faz? Ele encomenda um russo nacional, uma língua nacional. Língua é poder, a gente sabe disso, né? Então, quando os romanos conquistam um determinado local, a partir de agora vai falar latim, né? Então, e isso não é só porque que Inglaterra e França brigam até hoje, né? Por que na França não se aceita tanto o inglês? Porque eles são chatos? Não, porque a língua é identitária e porque isso também é uma disputa de poder e de cultura de um determinado momento histórico e que a gente não pode apagar. E eles estão certíssimos. Né? E certíssimos em que sentido? Cortou o som, Lu. Cortou de novo. Luciane. Claro, depende do círculo, depende de configurações, né? Luciane, só um pouquinho, que nós, o som cortou e a gente não te ouviu. Opa! Né? Tá. Onde vocês pararam para eu falar? Eu acho que a língua como disputa de poder, questão então identitária. Quando você falou do Stalin que pediu a língua nacional. E da França também, dos franceses. Ok. Então, veja, essa questão do poder, eu estava dando o exemplo da França para voltar para a Rússia e dizer, naquele momento histórico, os dialetos ou os vários registros russos acabam desaparecendo ou sendo, na verdade, proibidos. Há uma política governamental que é acoplada a uma política linguística naquele momento. Craig Brandis vai falar bastante sobre isso, Galincianov também. Né? Eles vão estudar o quanto que Bakhtin, o círculo, né, tem uma pegada sociolinguística, né? Quanto que a questão da variedade, da heterogeneidade, por isso a ideia de língua como heterogênea, por isso a ideia de signo ideológico e voz social, porque a língua não pode ser só a voz do Estado na superestrutura como uma imposição. E essa é uma postura política, é um posicionamento ético e responsável. Olha lá, para uma filosofia do ato responsável, né? Essa concepção que vai estar aí nos artistas também, que vão lutar contra o governo, contra essa tentativa ditatorial de instauração de um padrão, de uma língua nacional única, que abafa as outras vozes e apaga e exclui os sujeitos. E como fazemos isso? Dizendo sobre a riqueza da língua e das possibilidades da sua expressão estética, cotidiana e nas várias esferas, como ato de linguagem, como ato político, como posicionamento político, social. É por isso que o social é tão forte,
né? Porque não se separa, né? Não é à toa que em russo enunciado e enunciação são uma palavra só, um termo só. É exatamente porque não dá para separar, não dá para conceber, né? Uma elucubração que saia do social, porque isso significa compartilhar de uma concepção stalinista, né? Pensando aquele momento histórico. Tá? Então, veja, ainda que o termo verbo evoco visualidade, não estou fugindo, tá? Só estou contextualizando. Ainda que o termo verbo evoco visualidade seja extemporâneo, a escolha dele tem tudo a ver com aquele momento histórico, ainda que naquele momento, na Rússia, eles não tenham usado esse termo. Tá? Então, quando eu vou pensando não só o diálogo entre os textos dos integrantes do círculo, mas vou pensando também a construção dessa filosofia da linguagem, dessa proposta de linguagem, naquele momento histórico, na relação arte, política, né, construção linguística, eu vou entendendo esse projeto heterogêneo, e aí a sua unidade está na heterogeneidade, na diferença, na pluralidade. Né? Por isso o outro é tão importante, por isso a alteridade é tão importante. Tá bom? Então, vou pensar aí, vou pegar, vou me apropriar desse termo para dizer, olha, a verbo evoco visualidade que compõe como máxima potência, assim, que o grupo Noigandres, né, Augusto Haroldo e Décio Pinhatari vão falar sobre ela lá no Tratado de Poesia, eles vão dizer assim, a poesia concreta utiliza a verbo evoco visualidade como máxima potência da linguagem. Para mim, é essa máxima potência que eu vou encontrar nos escritos bakhtinianos como proposta de linguagem. E aí é muito interessante a gente ver como é que eles vão estudar Voloshinov, Beethoven, Solertinsky, Mozart, Solertinsky, ópera. Então, veja, ópera é muito interessante da gente pensar, porque ópera é extremamente... É o verbo evoco visual, é o audiovisual daquele momento histórico, né? A ópera, ela é verbal, né? Ela utiliza o verbal, ela é vocal musical, porque isso está entoado com uma musicalidade, e ela é toda performática, e ela é toda cenográfica, né? Então, como é que essa escolha teatral, mas não é só teatral, né? É um gênero específico, é importante. E naquele momento histórico, naquela cultura, ela é popular, é diferente da nossa cultura, em que a gente não tem o hábito, né? De ouvir, de assistir ópera. Mas não dá também para... Eu não consigo, por exemplo, ouvir ópera é muito diferente de assistir, mas não dá para só assistir, também tenho que escutar, eu tenho que pensar essa unidade arquitetônica, essa integralidade. A unidade se dá pela globalidade dessas três dimensões, é isso que eu estou falando. Né? Então, como que esse trabalho se faz? Lu, então, como é que a gente pode pensar um trabalho verbo evoco visual? Como o Voloshinov coloca nesses dois ensaios que a gente leu, né, de uma maneira integrada. E aí a gente tem Toninho, estou te vendo aí agora. Me ajuda a procurar dentro, que eu não deu para eu grifar, não deu tempo de eu grifar, dentro do ensaio, eu acho que é no primeiro, um trechinho que a gente já olhou uma vez, que vai falar sobre essa integralidade. Acho que são 3 ou 4 linhas. Mais para o final do texto, tá? Em que isso vai aparecer fortemente, não com o termo verbo evoco visualidade, mas como uma unidade integral potencial, tá? Ele fala disso, e ele fala disso a partir da música, mas ele não vai pensar só a música. A música é uma das linguagens, materialmente. Então, quando eu estou falando dessa ideia, eu vou pensar a verbo evoco visualidade em 2 entradas. E isso é muito importante, porque, por exemplo, Beth Bright trabalha com verbo visual. Eu acho fantástico. Só que ela não trata do vocal, ela fala do verbo visual. E ela vai pensar especificamente a materialidade. E é perfeito, é ótimo. Né? Então, quando eu pego, por exemplo,
uma HQ, uma charge, e eu vou olhar a materialidade, a materialidade expressa, quando eu bato o olho, é verbo visual, tá ok. Mas, para mim, quando eu penso a filosofia da linguagem, não é só verbo visual. Porque, por exemplo, como é que a gente explica a onomatopeia? Ela é verbal, mas ela aparece nos balõezinhos da HQ com negrito, com exagero, com, né, desenhada, né, grafada, como a grafia, né, a tipografia como visual, né? E ao mesmo tempo ela é a representação gráfica de um som. Então veja, a materialidade aparentemente quando eu bato o olho é verbo visual, mas potencialmente como linguagem é verbo e voco visual. Deu para entender a diferença? Né? Eu não sei como é que Lu, no meu trabalho, sei lá, nas coisas que eu estou vendo, eu ainda não vou olhar desse ponto de vista, ok, né? Mas isso não significa não enxergar que isso existe como potencialidade, porque senão é ler o texto do Pushkin em silêncio, então sem a entoação, e aí ele morre, né? Então é nesse sentido, é tirar do jogo, é abstrair, deixar abstrato. Né? Então, é um pouco nesse sentido. Vou pensar potencialidade da linguagem, é uma entrada, e a outra entrada é a materialização. Pode estar explicitamente materializada essa potencialidade ou não, mas mesmo quando ela não está, ela aparece como vestígio, como indício na consciência semiótica que é material. Entendem? Eu vou dar um exemplo. Glória, posso pedir para você passar um pouquinho? Tá. Né? Então, quando a gente pensa aí a ideia, né, a concepção bakhtiniana de verbo e vocalizalidade, ou de tridimensionalidade da linguagem, a gente está pensando a relação do verbal com o não verbal, ou eu prefiro dizer, com o vocal / musical, porque aí depende do enunciado. Veja como é que eu tenho que pensar linguagem e materialização dessa linguagem, linguagem e enunciado. E o Bakhtin fala disso. Eu vou terminar com uma citação em que ele diz que existe uma linguagem das linguagens, como se fosse uma proto-linguagem, né? E que não pode necessariamente ser sempre material, mas que dentro dela eu tenho é só porque ela existe que eu posso materializar. Né? Então, é desse ponto de vista, é nesse diálogo e nesse movimento dialético, dialógico, que eu estou pensando essa construção como potencialidade, como potência e como materialidade, concretude. Tá? Lu? Oi? Achou? Achei aqui. Tá, fala, que página que é? Página 358, é no texto 2. É no segundo, né? No segundo ensaio, no de 23, na página 358, é o segundo parágrafo? Isso, no finalzinho. As imagens sonoras. Isso, ó, ele está falando da questão na verdade, da música, da música clássica, né, da música de Beethoven, das sinfonias, etc. E aí ele vai construindo com a gente, ao longo dos 2 ensaios, essa ideia, e ele vai falar em vários momentos, não só nesse, mas nesse, para mim, até porque é o final do texto, parece que sintetiza essa ideia que eu estou colocando, né, que ele vai, inclusive, utilizando mesmo imagem sonora, sonoridade visual, ele vai usando esses termos. Então, aqui na 358, ele diz assim, as imagens sonoras separadas, idealmente, de todo o terrestre, encarnaram-se, ou seja, materializaram-se, concretizaram-se nas imagens verbais, imagem visual, verbal, né? Nas imagens verbais, mentais,
da consciência, do referente, né? Materializaram-se, né? Encarnaram-se nas imagens verbais, nos conceitos concretos. Para mim, isso sintetiza verbo, evoco, visualidade. Sintetiza uma concepção de linguagem. Não só a linguagem de Beethoven, a linguagem humana. A linguagem para o círculo, né? Não está só aqui, está em outros lugares também, né? Mas veja, em 23 já se falava sobre isso. Ah, então, mas é só Voloshinov? Não, não é não. Né? Quando eu falo lá da linguagem das linguagens, a linguagem como potencial, linguagem das linguagens é Bakhtin. Tá? Então, Medvedev também vai falar de um outro jeito, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas eu acho que eu coloquei no slide, essa questão pensando o método, lá no método formal, tá? Na primeira parte do método formal. Então, é desse ponto de vista que eu vou pensar que a linguagem se caracteriza por essas 3 dimensões, e essas 3 dimensões se encontram em toda e qualquer manifestação, em todo e qualquer enunciado, seja de maneira potencial, seja de maneira material. E aí depende da configuração arquitetônica, do projeto de dizer, né, do gênero, aí eu vou ter as escolhas de concretização que podem explicitar, utilizar isso mais enfaticamente, explicitar essa potencialidade ou não. Tá? Eu tenho sempre usado um quadro que eu gosto muito para mostrar o quanto que a vocalidade aparece, que é o grito do Mink. Quando eu penso no grito, né, e olho para aquela tela, não tem o som, mas tem o som. E não é um som qualquer, é uma voz social. Não é a voz prosódica, audível, mas é a voz social de emotivo-volitiva. É o desespero, a ansiedade, a aflição, o medo. Muito diferente de um grito de euforia. Não é alegria. Aquela expressão daquele sujeito visualmente marcada daquela maneira tem um sentido que não dá para pensar que ele está alegre. É um pavor. É um grito. Olha que maluco que é isso. Eu não estou falando do grito só porque chama o grito. Não é só pelo título. Mas é porque é um grito sufocado. É um grito sem som. É um grito em silêncio. É um grito em pausa. É um grito estático. É um grito pictórico. É um grito visual. E é um grito de linguagem. Que está na expressão daquele sujeito, no formato da boca, no jeito do olhar, na mão na bochecha, mas também está nas cores que constituem aquela unidade arquitetônica, nas linhas, no ponto, em toda a construção, né, da unidade pictórica daquele quadro. Então, para pensar isso, eu tenho que entender isso como uma unidade, é isso que eu estou tentando dizer. Tá? Passa para mim, por favor, Glória. Bom, eu vou falar mais rápido porque isso eu já falei, né, de um outro jeito, que é essa ideia, então, da linguagem como tridimensional na constituição já da ideia de signo ideológico, como significante, significado e sentido, em que o referente, aquilo que a gente chama, né, de referente, de o homem, a linguagem, a história, deixam de ser extralinguísticos e passam a ser linguísticos. Passam a ser constitutivos, né? Aquele primeiro corte, né, epistemológico, né? A gente volta para o triângulo, né? Se a gente quiser, pensando essas 3 vértices e essa terceira volta para cá. Como signo pelo signo, o Voloshinov vai falar disso lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, não me lembro em qual parte de cabeça, mas ele vai dizer assim, o signo sozinho, ele tem uma certa, aspas, neutralidade. Não é uma neutralidade, a palavra não é boa,
Mas o que ele está querendo dizer é assim, eu posso incutir no signo o valor que eu quiser a partir da minha experiência, do meu posicionamento, dos meus valores, dos meus juízos, né? Que não são só meus, que são sociais, né? Mas esse signo que eu uso para valorado de maneiras diferentes, bem ou qualquer outro, né? Ele só passa a ser língua viva, organismo vivo, no movimento, na interação, quando ele está em ato de linguagem. Senão ele não é língua, ele é possibilidade. Olha de novo a ideia de potência e de potencialidade. Né? Então, olha, essa potencialidade ela não está só na concepção de verbo e visualidade que eu estou colocando, mas ela está entranhada já na ideia de signo. E de signo ideológico. Que, para mim, é a base da concepção da linguística à translinguística. E o que me interessa é não esquecer o material, mas ir além dele e pensar a prática social que se faz pela linguagem. E como que eu faço isso? Pensando essa prática social que está incutida na linguagem. E como que ela está constituindo essa linguagem? Pela construção do uso, pelo ato. Né? Voloshinov vai dizer assim, Marxismo e Filosofia da Linguagem, todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material. Olha lá, o signo passa a ser signo ideológico quando ele tem uma encarnação material. E qual é essa encarnação? Olha lá, até deixei vermelhinho, né? Seja como som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Quem é que disse que o signo para o círculo é só o signo linguístico? Tá aí. Marcado que não. E isso que eu estou pegando esse trechinho, e que a gente viu um trechinho, né, que o Toninho me ajudou a achar, né, no texto, no ensaio do Beethoven, também vai aparecer em vários lugares, dispersos, porque no círculo a gente não acha tudo junto. Isso vai aparecendo conforme vai sendo construído. Mas isso vai aparecer ao longo de outros textos também. Tá? Troca para mim, por favor. Aí, olha, eu disse assim, ó, só para ninguém dizer que eu tô doida e vir enxergando coisa onde não tem, né? Veja lá a questão do tom e da entoação que vai aparecer no Estética da Criação Verbal, né? Então, agora é Bakhtin, Voloshinov falando, né? O tom volitivo emocional, embora vinculado à palavra, esse embora é significativo, é importantíssimo, porque não é só está na palavra, no verbal, mas não só, também em outros, né? Em outras formas de expressão de linguagem. E como que fixado a sua imagem sonora, significante, né? Tonalizante, evidentemente, não diz respeito à palavra, mas ao objeto que a exprime, a imagem mental, a realidade a qual se refere, ao significado, né? Mesmo que este não se realize na consciência como uma imagem visual, só pelo objeto real, palpável, que é social, né? Assimila-se o tom emocional, mesmo que este se desenvolva junto com o som da palavra, na prosódia da vocalidade. Olha isso! E isso é muito dialético-dialógico. Não é necessariamente isso, mas é só por meio disso que dá para pensar. Então, é e não é ao mesmo tempo. Porque é no jogo, porque é na construção, porque é no ato. Tá? Passa para mim, por favor. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar, né? Então, por exemplo, eu vou ler de 2 jeitos esse poema, né? Acho que é um poema conhecido, todo mundo já leu, né? Trem de Ferro, do Manuel Bandeira.
E se a gente lê em silêncio, ele tem um sentido. Se a gente lê com uma velocidade, ou seja, com um determinado ritmo, ele tem outra significação. E se a gente lê com outro ritmo e com outra entoação, com outro tom, ele vai ganhando outras significações, outras formas, outros sentidos. Então, eu vou ler de um jeito primeiro, depois vou ler do outro. Então, eu posso pensar trem de ferro, né? E ler assim: café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, que foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Ou foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho da enguizeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Eu acabei de matar o poema do Bandeira, tá? Porque agora eu vou ver a gente vai ler esse poema com outro ritmo, né? Café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça, corre seca aqui, aí seu foguista bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força, oh! Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa bosta, passa boi, passa boiada, passa galho, da enguizeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar, oh! E ele continua, isso é só um trechinho. É outro poema. Eu tenho o trem de ferro, eu tenho o ritmo, eu tenho a cadência, eu tenho o embalo na entoação da leitura em voz alta, com determinado ritmo, que eu vou fazendo a Maria Fumaça. Esse motor que vai aparecendo. E aí não é à toa que a gente estuda a sonância, a literação, né? Não é para a gente decorar as figuras de linguagem e dizer a sonância é a repetição de vogais, a literação é a repetição de consoantes. Mas é para a gente entender que isso é uma estratégia verbal de engate com o vocal, para expressão estética de um acabamento que dá um ritmo e constrói, né, esse trem de ferro em palavras. E eu não tenho só, da maneira como eu leio, esse trem de ferro em andamento, mas eu vou não só escutando, né, o trem, como eu vou passeando junto com ele. Eu construo a cena a partir da narrativa, eu construo a cena a partir da história que está aí marcada nesse poema. Que, para mim, é um precursor de concretista. Se eu penso, por exemplo, os sapos do Bandeira, concretista. Deu para entender o que eu estou falando? Deu? Passa outro para mim. Só um minutinho. Luciane, tem alguns participantes. Na verdade, agora, atualmente, a gente tem 37 pessoas. Eu não sei onde é que estavam, porque aquela hora não apareciam. E alguns entraram em contato que precisam ir ao banheiro e não querem te perder. A gente poderia fazer uma pausa bem rápida? Pode ser agora ou tu terminas essa reflexão, né? Posso só dar esse último exemplo e aí a gente vai entre mesas e vai para o banheiro? Pode? Isso, então, tá. Tranquilo. Pode ser? Então tá bom. Aí, só para desafiar a gente, eu trouxe o capítulo, e agora, 55, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, chamado Velho Diálogo de Adão e Eva, que é a famosa cena de amor entre Brás Cubas e Virgília, que não tem um lexema sequer. O diálogo é feito inteiramente com pontuação. E diz tudo. Eu tenho
a interrogação e a exclamação aparecendo em alguns momentos na boca alternada, primeiro Brás Cubas é que pergunta, não sei o que, porque reticências. Depois a Virgília que pergunta, e ela pergunta no meio. Olha a extensão dessa pontuação, desses pontos, né? Que para mim vão mostrando, inclusive, o movimento. Eu imagino mentalmente a construção visual da cena de amor, do preâmbulo, as preliminares, ao ápice no meio, então pouquinhas coisas, ao ápice no meio da cena e o relaxamento no final, também curtinho. Então a extensão vai mostrando a intenção e o relaxamento no movimento. Eu imagino os corpos se movimentando pelos pontos. Como é que pode? Né? Quantas vezes a gente não passa batido por isso? E não percebe que a gente tem marcada a narrativa visual de uma cena amorosa, de um ato sexual. E o Bolsonaro fala que a gente não pode usar, que a gente fica com uma madeira de piroca. Para quê? A gente tem Machado de Assis, né? Muito melhor. Né? Então, brincadeiras à parte, né? Olha que interessante como é que a gente vai mostrando isso pela pontuação, que vai construindo essa narrativa visualmente e marcadamente a respiração. Por que não é palavra? Por que não tem lexema? Porque na hora do ato amoroso a gente não fala. A gente pergunta, a gente respira, a gente fica ofegante, a gente geme, a gente usa outras vocalidades e outras expressões de linguagem. A gente pergunta e exclama de outras maneiras. Tá aí. Inclusive, para mim, essa é uma concepção de amor que está aí definida pelo Machado. Verbo e visualidade. Deu para entender? Agora, acho que a gente pode parar, né? Para mim, maravilha, Lu. Para mim é um êxito que eu gosto muito. Não sei se eu estou falando rápido ou se está sendo interessante ou não, né? Mas a ideia é a gente, a partir disso, ter um pontapé para ir para o texto e a gente conversar, vocês falarem mais.